Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? Feche os olhos e tente imaginar. Um herói. Um herói que nasce preto lá no fundo da mata, vira branco quando chega na cidade grande, que mente, que prega peças, que ama sem se prender e que, acima de tudo, sente uma preguiça quase sagrada. Essa é a história de Macunaíma, a grande obra de Mário de Andrade, que é, na verdade, uma viagem ao coração do que é ser Brasil. E a pergunta que nos acompanha nessa jornada é exatamente esta. O que a história de um herói que não tem moral, que não tem um jeito fixo de ser, pode nos contar sobre a identidade de todo um povo, de um país inteiro? É nesse mistério que a gente vai mergulhar agora. Para a gente conseguir desvendar um pouco da filosofia por trás de Macunaíma, nosso caminho vai ser este: entender o que é o herói sem caráter, depois a ideia de uma identidade nacional que flui, a realidade mágica do Brasil, a voz antropofágica, a crítica ao progresso e, para fechar com chave de ouro, o elogio da preguiça. Vamos começar pelo centro de tudo, pela alma da obra, a ideia de um herói sem nenhum caráter. Macunaíma não é só diferente, ele é o oposto, a negação completa daquele herói que a gente conhece dos contos, das lendas antigas. Pensa bem, de um lado, a gente tem o herói clássico, certo? Ele tem um caráter firme, uma moralidade clara, suas ações fazem sentido. Já o Macunaíma é outra coisa. Ele muda o tempo todo, ele não se prende a regras do que é certo ou errado, e ele é pura contradição. Ele não é bom, não é mal, ele simplesmente é. E é justamente essa falta de um caráter definido que vira um espelho. Veja bem, Macunaíma não é só um personagem perdido numa história. Ele é uma grande metáfora para a própria identidade do Brasil. Acompanhem a jornada dele. Ele nasce índio, da tribo Tapanumas e preto. Mas quando chega na cidade, num passe de mágica, ele se torna branco. Ele vai absorvendo tudo, misturando costumes, falas, crenças, sem se apegar a nada. Ele é a própria personificação da nossa mistura, da miscigenação que forma o Brasil. Então, o grande ponto de Mário de Andrade é este: a identidade brasileira talvez não esteja numa coisa única, numa essência definida. Talvez ela esteja justamente na falta disso. A nossa força, a nossa característica mais profunda seria essa capacidade de mudar, de ser fluido, de ser múltiplo. E essa fluidez não para na identidade dele, ela transborda para a realidade do livro. No mundo de Macunaíma, a própria realidade é maleável. É um lugar onde o mito e o dia a dia andam de mãos dadas, criando uma mitologia totalmente brasileira, totalmente mestiça. A obra se recusa a criar uma linha que separa o que é primitivo e o que é civilizado, que separa a razão do mito. Lá, monstros do folclore andam pelas ruas de São Paulo e o pensamento mágico é tão verdadeiro quanto a lógica do homem da cidade. Isso nos mostra uma coisa fundamental. A verdade de um povo não está só nos documentos, nos fatos. Ela também vive nas lendas que são contadas, no folclore, nos rituais, nas crenças. A verdade reside naquilo que é sentido, que é sonhado, que é passado de boca em boca. Agora, para conseguir expressar uma realidade tão complexa, Mário de Andrade não podia usar uma linguagem comum. Ele precisou inventar uma. E para isso, ele usou uma filosofia da época, a antropofagia, para criar uma voz que fosse a cara do Brasil. A antropofagia cultural, que foi a grande ideia dos modernistas, era basicamente isso. A gente devora as influências de fora, a cultura europeia, a língua portuguesa, a gente digere tudo isso e cria algo completamente novo, que é só nosso. Como disse o grande Oswald de Andrade, a antropofagia era a única lei que importava. E o Mário de Andrade fez isso com a linguagem. Ele misturou o português formal com gírias, com palavras indígenas, com jeitos de falar de tudo quanto é canto do Brasil. Ele libertou a nossa língua. A jornada de Macunaíma, claro, leva ele da floresta para a cidade de São Paulo. E é nesse choque de mundos que a obra faz uma crítica poderosa à ideia de progresso que vinha de fora. Lá na floresta, o herói vive pleno. É um mundo de liberdade, um mundo conectado com os mitos, com a natureza. É ali que ele é autêntico, é a casa dele. Já a cidade é o lugar do desencanto. Para o Macunaíma, o tal do progresso se mostra artificial, hipócrita. É um lugar onde ele não se encaixa, onde as pessoas valem pelo dinheiro que têm.
A civilização, para ele, não se mostrou um grande avanço. E, finalmente, a gente chega na talvez mais famosa característica de Macunaíma, a sua preguiça. Mas, veja bem, essa preguiça não é só um defeito, ela é quase uma filosofia de vida, uma forma de resistência. Aquela frase famosa, ai, que preguiça, que ele repete tantas vezes, é muito mais que um lamento, é um estado de espírito. Nas mãos de Mário de Andrade, a preguiça se torna uma atitude filosófica diante do mundo moderno. A preguiça de Macunaíma é um ataque direto àquela ética do trabalho sem fim. A obsessão por produzir, produzir, produzir. A ideia de que o valor de alguém está no que ele acumula. Para ele, o tempo é para ser vivido, para sentir prazer, para se conectar com a natureza e não para ser gasto trabalhando. No fim das contas, Macunaíma não é um livro que dá respostas fáceis. Ele é um enigma, um espelho quebrado em 1000 pedaços que reflete a alma brasileira de todos os ângulos. Mário de Andrade deixou pra gente um convite pra gente abraçar nossas contradições, nossa fluidez, nossa capacidade de ser tudo e, ao mesmo tempo, nada em particular. E a obra se encerra deixando essa pergunta no ar. Uma pergunta que ecoa até hoje. Afinal, o que é que define o caráter, seja de uma nação inteira ou de cada um de nós? A resposta, quem sabe, esteja na própria jornada de Macunaíma, sempre em uma fascinante construção. E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!